capítulo 2, nós estamos trabalhando a formação das monarquias nacionais e o absolutismo. Ontem foi o primeiro dia dessa matéria e nós fizemos um estudo sobre a formação de um país e esse país torna-se uma nação. Para eu ter um país, eu preciso de ter o quê? Um território. Lá nesse território eu vou colocar o povo. Esse povo vai precisar de governo, que são as leis. E depois que está dessa forma, esse povo vai ter a cultura, o idioma, os valores nacionais e, a partir daí, vamos formar uma nação. Vocês, a partir de hoje, os alunos que querem, só os que querem, vão abrir as câmeras e vão abrir os áudios para participar da aula comigo. Só os que querem. Quem não quiser, pode ficar com a câmera desligada. A opção é sua. Então, quem quiser já pode abrir o áudio e vai participar com a aula comigo. Porque eu acho que é assim que funciona uma aula boa. As pessoas têm que ser livres. Então, quem quer participa, quem não quer não participa. Tá? Pode ligar daqui hoje, professora. Tá? Eu imagino assim, que quem participa, quem está com a câmera aberta, vai aprender um pouco mais. Então, vamos lá. Ontem, nós então falamos da construção de um mundo novo, falamos sobre a burguesia. Quem é a burguesia estudada? São pessoas que se dedicaram ao comércio, pessoas que trabalharam muito e que se enriqueceram por meio do comércio. O que é o comércio? É a compra e venda de mercadorias. E isso vai gerar dinheiro, lucro. Guarda isso. Então, agora, junto comigo, nós vamos fazer aqui um sublinhado para vocês entenderem o que a professora vai falar hoje. Nós estamos em qual item hoje? 2. Abrem os áudios. Abram. Deixa o seu áudio aberto. Aí você vai conversando comigo. Parabéns, Matheus José. Pronto. Então, nós vamos falar fatores. Esses fatores são favoráveis a quê? A formação de quem ou do quê? Os estados nacionais. Então, são vários fatores. Nós temos o 2.1, aí a gente pula para outra página. Nós vamos ter o 2.2, o 2.3, a gente pula de novo de página, nós vamos ter o 2.4. Então, a professora quer que você coloque isso que nós estamos falando dentro de um retângulo, para ficar bem arrumadinho. Então, você vai sublinhar todos aqui para mim, ó, colocar nos retângulos. O 2, o 2.1, o 2.2, o 2.3 e o 2.4. Então, nós temos o item 2, e dentro do item 2, nós temos 4 subitens. É o 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Ok. Parabéns. Ótimo. Vamos aí começar com o primeiro item. Qual é o primeiro item, Rafael, que nós vamos falar hoje? O 2.1. Rafael Miyake. Tem alguma coisa batendo? Ou você não tá Tem alguma coisa batendo. A gente tem que ter paciência. É um micro... Hein, Rafael Miyake? O que nós vamos estudar no 2.1? Ele desligou a câmera e o microfone. Então, vamos lá. O que nós vamos estudar, Clara, no 2.1?
Eu já sei de quem é esse barulho. Esse barulho é do Bernardo, porque eu É já o reparei que ele tá fazendo esse barulho. nas outras aulas. Tá, não tem problema. Vamos ter paciência com o Renato. Professor, Oi. o 2.1 nós vai estudar o enfraquecimento da nobreza feudal. O que é o enfraquecimento, Matheus? Quem enfraquece fica o quê? Fraco, Quem enfraquece está fraco. Então vamos lá, com a professora. Junto comigo, é uma aula em conjunto. Olha. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui é vocês colocarem uma seta. Então, vocês pegam aqui para a tia Tânia e colocam enfraquecimento da nobreza. De qual nobreza? Da nobreza feudal. Ok. Agora vamos por parte. O que é um feudo? Uma classificação? É uma classificação de quê? Religião? Não, já até vai explicar então. Quem já viu falar em fazenda? Quem já viu falar, o meu avô tem uma fazenda, o meu pai tem uma fazenda, eu vou na fazenda do meu amigo. Só que lá atrás, fazenda na Europa chamava feudo. Por isso nós vamos ter um sistema político e econômico daquela época chamada feudalismo. E quem era o dono do feudo? O senhor feudal. Quem é o dono da fazenda é o fazendeiro. Quem era o dono do feudo era o senhor feudal. Eram fazendas grandes. E nessas fazendas haviam muitos servos, trabalhadores, que serviam o senhor feudal, que plantavam, que produziam e dava parte, grande parte do que produzia para o senhor feudal em troca de morar na terra, no feudo do senhor feudal, em ter a proteção do senhor feudal. O senhor feudal protegia os seus servos. Então, o que era um feudo? Era uma fazenda. Quem era o dono do feudo e mandava no feudo e tinha poder era o senhor feudal. Lá no feudo, o senhor feudal precisava de trabalhadores, eram os seus servos. Vamos começar de novo. A Tânia vai ler. O processo de formação dos estados nacionais. Estado com letra maiúscula é? País. Então, para eu formar os países, nós vamos ter início uma série de fatos que vão enfraquecer o poder dos senhores feudais. Então, para eu ter países, eu tive que enfraquecer o poder de quem? Feudal? Dos senhores. Acompanha o cursor da professora. Para eu formar os estados nacionais, que são os países nacionais, eu tive que enfraquecer alguém. Quem que eu enfraqueci? Os senhores feudais. Os senhores feudais eram dono de quê? Feudos. Dos feudos. Os feudos eram fazenda muito grandes. Lá nesses feudos, os senhores feudais precisavam ter os seus ajudantes, os seus servos. Tá. Com o enfraquecimento dos senhores feudais, vai fortalecer quem? A autoridade do rei. A autoridade do rei. Então, na época que os senhores feudais tinham os seus feudos e seus feudos eram poderosos, quem que mandava nos feudos? Os senhores Senhores feudais. Senhores feudais possuíam terras? Sim. Em grande quantidade? Sim. Sim. Então, eles eram ricos? Sim. E naquela época eles eram nobres? Sim. 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 Então, para eu enfraquecer a nobreza, eu vou fortalecer A autoridade do rei. do rei.
Então, guarda isso, vamos sublinhar. Tem que ir guardando o que a professora está falando, que eu vou perguntando. Então, na formação dos estados nacionais, os senhores feudais vão perder poder? Sim. Gente, fala, os senhores feudais vão perder poder? Vamos. E quem vai ganhar o poder? O rei. O rei. O rei. Do rei. O que eram os feudos? Grandes Fazendeiro. fazendas. E nessas tá. fazendas, nesses feudos, esses senhores feudais possuíam muitos trabalhadores, que tem o nome de de servo. Servos. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós tivemos as invasões bárbaras. Invasões é quem invade. Bárbaro é quem não falava o idioma daquela região do Império Romano. Com as invasões bárbaras, por volta do ano 1000, a população que habitava as grandes propriedades já não mais dependiam tanto, olha a palavra tanto, da proteção dos nobres. Então, vamos entender. As invasões bárbaras, que ocorreram por volta do ano 1000, invadiram o Império Romano. Com isso, vai enfraquecer os feudos, dando fortalecimento ao rei. Então, como os feudos estão fracos, como o senhor feudal está enfraquecido, as pessoas querem mudar daqui. Querem mudar daqui para onde? Se eu moro nas fazendas, para onde eu vou querer mudar? Cidade. Para a cidade. Lá na fazenda, eu trabalho cuidando da terra. Essas pessoas que mudaram vão sair dos feudos, olha aqui, elas vão se desligar dos feudos e vão dirigir para as cidades. Elas vão trabalhar lá onde? No comércio e na produção de produtos, que a gente vai falar de artesanato. Então, antes, quem tinha o poder aqui antes das monarquias nacionais? Os feudais. Senhores feudais. Os senhores feudais vão enfraquecer. Se eles enfraquecem, quem fortalece? O rei. As pessoas que moravam nos feudos agora não querem ficar nos feudos, querem ir para as cidades para trabalhar. No comércio. Quem vai trabalhar aqui no comércio que a tia Tânia falou e vai ficar rico? Os feudais. Não, senhor. Os senhores feudais vai ficar lá nos feudos. As pessoas que saem dos feudos, que vão trabalhar no comércio é quem? Trabalhadores dos feudais. Não, gente, presta atenção. Olha aqui para a professora. Olha, quem é? A Burguesia. burguesia. Então, quem são os burgueses? São pessoas que trabalharam onde? No feudo. No comércio e ficaram ricos. Então, quem é a burguesia? A burguesia vai trabalhar com o quê? Com o comércio. Elas vão trabalhar muito, porque para ficar rico tem que trabalhar muito. Então, eles vão trabalhar no comércio e vão ficar ricos. Tá, eu só tenho 4 alunos participando da aula. O resto tá só aí de corpo presente. Eu tava falando, professora, que eu fui arrumar um negócio ali com a minha mãe por causa do cano. Então, vamos entender. Que mais estranho, muito fácil. Olha, fatores que vão favorecer a formação dos estados nacionais. O que é um estado nacional? É um país. Naquela época, antes dos estados nacionais, então existia país? Não. Não. O poder estava na mão de quem? Do rei. Olha aqui o professor. Senhores feudais. Os senhores feudais vão enfraquecer
Vão enfraquecer. Ó, nobreza feudal, enfraquecimento. Se é nobre, é o dono do feudo, os senhores feudais. Os senhores feudais enfraquecem e o rei Fortalece. fortalece. Vão vir as invasões Bárbaro. bárbaras. Com essas invasões, os senhores feudais perdem o Dinheiro. poder. Quando eles Poder. perdem o poder, os seus servos não querem mais morar nos Feudos. feudos, querem mudar para as Cidade. cidades. Eles vão trabalhar no... Comércio. Eles vão ficar ricos, trabalhando muito. Esse povo vai ter o nome de burguês. Burguesia. Tá, melhorando. Agora, aqui falou assim, ó, no século XIV, houve uma crise. Onde? Na Europa. Aqui vocês vão fazer um sublinhado aqui. Vão puxar uma setinha e vão colocar aqui em cima assim. Peste, guerra e fome. E a tia Tânia vai explicar. Pronto, já colocaram? Sim. Então, vamos lá. O que é uma peste? Uma doença. Uma doença. Nós estamos vivendo uma peste? Sim. Sim. Essa pandemia é uma peste que alastrou no mundo todo. Lá naquela época que nós estamos estudando, que é a época da formação das... Formação das religiões. monarquias A nacionais, Eu não vou lembrar. formação das monarquias nacionais, houve a peste negra. Isso ajudou a enfraquecer os senhores feudais. Quando tem peste, morre gente? Muito. Sim. Então, os senhores feudais, vocês agora são os senhores feudais. Todos vocês são senhores feudais. E vocês têm muitos servos, trabalhadores, né? Aí chegou a peste. Muitos servos de vocês morreram. Aumentou ou diminuiu os servos? Diminuiu, óbvio. Acontece também que muitos servos eram do exército do feudo e eles foram para a guerra. Quem vai para a guerra morre? Sim. Pode morrer, pode viver, mas muitos morrem. Sim. O senhor feudal já perdeu pessoas para peste. Sim. Agora ele está perdendo para quem? Guerra. Para guerra. Então, o senhor feudal está com mais ou com menos servos? Menos. Aumentou ou diminuiu as pessoas para trabalhar lá nos feudos? Diminuiu. O feudo é grande ou pequeno? Grande. Grande. Precisa de muitos ou de poucos funcionários? Muito. Muitos. Agora tem uma fazenda, um feudo grande e pouca gente para produzir. Quando eu não planto, eu não Como? colho. Se eu não colhi, eu não tenho Comida. Se eu não tenho comida, o povo vai Morrer. morrer. De fome. Então, o senhor feudal perdeu para a peste, para a guerra e para Fome. fome. Então, agora tem poucos ou muitos servos lá no feudo? Pouco. E o feudo é grande ou pequeno? Grande. Tem muito ou pouco serviço? Muito. Muito. Tem muito serviço para poucas Pessoas. pessoas. E essas pessoas agora, o senhor feudal fica forçando eles a trabalharem muito, forçando a produzir muito, mas eles não dão conta. Eles não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque eles não possuem força suficiente para tanto trabalho, para tanta exigência. Então, senhores feudais perderam para
a peste, a guerra e a fome. Esses camponeses, esses servos que ficaram lá, estão agora satisfeitos ou insatisfeitos com os senhores feudais? Satisfeitos. Satisfeitos? Insatisfeitos. Insatisfeitos, porque são poucos servos para muito serviço. Né? Então, o que acontece? Vai haver uma revolta desses camponeses. Esses camponeses falam com o senhor feudal assim, ó, nós não queremos ficar aqui mais nesses feudos, não. A gente trabalha demais, está sofrendo demais, nós queremos ir embora daqui. Então, eles vão embora para onde? Para a cidade. Lá eles vão trabalhar com o quê? Vão dar aula de história. Eles vão dar aula de história? Não. Não, eles vão trabalhar onde? Comércio. Eles vão trabalhar pouquinho ou muito? Muito. E vão ficar Cansado. ricos. Esses comerciantes vão receber um nome. Qual o nome? Burguesia. Burgueses. A burguesia. Os burgueses. Então, caminhando agora. Agora nós já estamos aqui, ó. No século XIV, com a crise que se instalou na Europa, vai acontecer, eclodir, estourar. Bum! Diversas revoltas de camponeses. Por que os camponeses vão ficar revoltados? Porque eles estão insatisfeitos. Vai acompanhando o cursor da professora. Eles estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o quê? Com a imposição. Imposição. É muito trabalho para pouca gente. Muito trabalho, obrigações, serviços pesadas. Eles buscam compensar a insuficiência de mão de obra para o trabalho agrícola causada, sobretudo pela Fome. Pelas guerras. Pelas guerras. Por que falta gente nos feudos? Porque morreu com a peste, morreu com a fome e morreu com as guerras. Morreu, não tem gente suficiente. Então, esses camponeses já não aguentam mais trabalhar tanto. Chega! Então, eles vão fazer o quê? Vão embora para a cidade. Mas, olha, eles ameaçados por essas rebeliões, presta atenção, ameaçados por essas rebeliões e reconhecendo a sua incapacidade para sufocar as rebeliões, muitos nobres, os nobres aqui eram quem? Reis. Os senhores feudais. Os senhores feudais estão o quê? Incapacitados. Incapacitados de quê? De resolver as rebeliões. Quais as rebeliões? Dos camponeses. Então, os senhores feudais vão pedir ajuda de quem? Do rei. Do rei. E se o rei vai ajudar os senhores feudais, quem é mais forte? Os feudais. Os reis. Presta atenção, gente, o rei. Os Senhores feudais perde poder. Quem ganha poder? O rei. O rei. Por favor, o que vocês não estão entendendo que eu vou explicar? Faça as perguntas. Eu não estou com dúvida, não. João Pedro? Não estou com dúvida, não. Está com dúvida, não? Quem está com dúvida? Eu vou ajudar. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui. Nós estamos falando de quem? Dos fatores Fatores. Esses fatores que nós vamos estudar, eles são favoráveis para a à formação dos Estados nacionais. Estados nacionais País. país. Para formar os países, um dos fatores vai ser o enfraquecimento da nobreza Feudal. feudal. Se a nobreza enfraquece, quem que fica forte? O rei. O rei. Tá bom? Lá durante esse período, um grupo vai mudar de tarefa. Vai sair da zona rural, vai para a zona
Urbana. Vai deixar de trabalhar com a terra para trabalhar com o comércio. Esse grupo vai trabalhar muito ou pouco? Muito. E vai ficar rico ou pobre? Rico. Esse povo vai ter um nome, denominação. Qual é? Burguês. Burguês. Ok, estamos caminhando. O desenvolvimento do comércio, quem são os comerciantes? Os burgueses. Gerou um novo tipo de riqueza. Qual que era a riqueza dos senhores feudais? Em dinheiro. Os senhores feudais tinham o quê? não. Feudos. Feudos. Feudos são o quê? Terras. Fazendas. Então, os senhores feudais tinham a riqueza voltada para a terra. O comércio vai ter a riqueza baseada no Dinheiro. dinheiro Dinheiro. e não na terra. E os nobres, que eram os donos da terra, que nobres? Quem são esses nobres? Senhores feudais. Feudais. Em pouco tempo eles perdem o Controle. controle do quê? Setor mais dinâmico da economia. Baixa A idade? média. Qual era a economia deles? O comércio. Não, os senhores feudais, não. Feudos. Os feudos. Aqui surgiu a burguesia. A burguesia vai trabalhar com o... Comércio. Então, vamos entender aqui. Estamos falando da formação Estados nacionais. dos estados nacionais, das monarquias nacionais. Por que chama monarquia? Porque é quando meio que são as potências do rei. Monarquia, quem governa na monarquia? O rei. O rei. O rei. Por isso que chama monarquia. Monarquia nacional, porque o governante é um rei. Para o rei fortalecer, quem que enfraqueceu? Feudal. Os senhores Feudais. feudais. Os senhores feudais eram os donos dos Feudos. feudos. Os senhores feudais possuíam muitos Feudos. Não, Não, estudantes lá, qual que é o nome? muitos servos. Falar. Muitos servos. Aos poucos, os senhores feudais foram perdendo seus servos. Para quem que os senhores feudais perderam servos? Para a peste negra, para a guerra e para pela fome. Para a fome. Com isso, os que sobraram ficaram próximos dos senhores feudais ou se revoltaram com os senhores feudais? Revoltaram. Houve uma revolta camponesa? Sim. Sim. Com essa revolta, muitos desses servos resolveram Ir para Cidade. ir para a cidade para trabalhar com Comércio. comércio. Trabalharam muito e ficaram E ricos. Quem são eles? burguês. Os burgueses. burgueses. Agora, a riqueza passa a ser do dinheiro ou da terra? Dinheiro. Dinheiro. Quando era senhor feudal, era da terra. Agora é dinheiro, moeda corrente. Ok. Alguma dúvida? Não. Por favor, abra os áudios e vamos conversar. Minha aula é vocês conversando comigo. Aqui. Na próxima página, ainda vou falar da nobreza. Olha aqui para mim. A nobreza feudal. Lembra os meninos aí que têm o hábito de jogar, né? E quem já viu falar dos cavaleiros templários? Eu já. Esses cavaleiros templários, eles são dessa época das cruzadas. Tá? Que nós vamos estudar. Os cavaleiros templários eram guerreiros, pessoas que trabalhavam no exército. Tá? Então, assim, o joguinho de vocês está dentro da história. Os cavaleiros templários eram um exército de cavaleiros. Hã? Não me engano, o nome do jogo é Assassin's Creed. Pois é. Um monte. Aqui. Minha professora de história do ano passado falava que gostava desse jogo por causa disso. Então, olha, a nobreza feudal
participou ativamente das cruzadas. Aqui vocês vão circular a palavra cruzadas, vão puxar uma setinha aqui em cima e vão colocar para a tia Tânia. O que eram as cruzadas? Expedições santas para recuperar a Palestina e outras áreas que estavam dominadas pelos mouros. Quem que a tia Tânia falou que eram os mouros outro dia? Os mouros eram. Eu falei. Não, me deu um branco aqui agora. Veio na minha Pois é. cabeça. Vocês fazem favor de prestar atenção. Eram os Muçulmano? muçulmanos. Ai. Você pega uma seta e leva daqui para cá, ó, para você saber o que eram as cruzadas. Pronto. Sim. Vamos lá, vou apagar. Continuando. A nobreza feudal, os cavaleiros, participaram das cruzadas e de outros conflitos que aconteceram no fim da Idade Média. A reconquista do território da Península Ibérica, que estava na mão dos muçulmanos, e a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre a Espanha, a França e a Inglaterra. Dessa maneira, os senhores feudais tiveram seus exércitos enfraquecidos, perdendo assim grande parte do seu poder militar. Com esse poderio fragilizado, ficou difícil os senhores feudais manterem o poder naquela época. Se eles perdem o poder, quem ganha o poder? O rei. O rei. Quem entendeu até aqui e quem não entendeu, estou aqui para responder. Entendi. Então, Eu vamos entendi. agora, 2.2. Nós vamos falar agora de quem? Da burguesia. A burguesia está Insatisfeito. insatisfeita. Insatisfeita com o quê? Descentralização política. Por que houve a descentralização? Porque os senhores feudais perderam Poder. poder. Então, essa burguesia é quem? São os servos, eram os servos dos feudais. Não. Eram os Não, comerciantes? agora você já vai falar quem é. Quem é a burguesia? Os comerciantes. Os comerciantes. A burguesia é quem? Os comerciantes. Os comerciantes. Comerciante é quem compra e vende. Quem compra e vende precisa ter segurança, Sim. porque senão ele vai, por exemplo, imagina que nós vamos sair daqui de Patrocínio e vamos lá em São Paulo fazer compras. Nós somos comerciantes. A gente precisa ter segurança? Sim. Sim, se nós não temos seguranças, nós podemos ser assaltados? Sim. Podemos, vamos perder a mercadoria, vamos perder o dinheiro, até a vida. Em São Paulo. Então, esses comerciantes chamados burguesia queria segurança para fazer o comércio. Os senhores feudais davam essa segurança para eles? Não, eles não tinham poder. Então, a quem a burguesia vai se aliar? A burguesia vai fazer acordo com quem agora? Com o rei? Com o rei. Porque o rei vai fazer o quê? Vai propiciar segurança para a burguesia. E a burguesia vai trabalhar mais e mais. E cada vez que ela trabalha, ela fica
Mais rica. mais, Rica. mais poderosa. Vamos lá. A burguesia emergente. O que é emergente? Emergir. Emergir. O que é emergir? Subir. Subir, crescer. Então, a burguesia está emergindo, está ficando mais Rica. rica. Ela dedica-se a quê? Comércio. Comércio. Essa burguesia entendia que a descentralização era desfavorável. Ela entendia que o poder estava fragilizado nas mãos dos senhores feudais. Então, ela vai aliar com o rei. Rei. Para que ela vai aliar com o rei? Para ter menos impostos, moedas de valores iguais, leis iguais. Que antes essas leis, esses tributos, eram variados de feudo para feudo. E isso dificultava. Dificultava o quê? Dificultava o quê? Os feudais. A expansão de quem? Seu- A expansão de quem? Dos me- Hã? Os comerciantes. Dos comerciantes. Coloca aqui para mim, da burguesia. A burguesia, então, estava satisfeita ou insatisfeita com os senhores feudais? Insatisfeito. Insatisfeita. Porque os senhores feudais faziam com que a política fosse Injusto. descentralizada. Descentralizada. Isso diminuía o lucro dos Burguês. burgueses. Tá bom, vamos lá. O que são barreiras alfandegárias? O que são barreiras? Existe Muro. uma barreira. O que é uma barreira? Muro. Um muro, mas aqui não é um muro. Por exemplo, imagina que nós todos vamos viajar de barro. hoje. Nós vamos viajar hoje. Nós vamos viajar lá para Paris. Nós vamos ficar lá em Paris 20 dias. Na volta, nós vamos trazer muitos presentes para os nossos parentes e amigos. Quando o avião pousa no aeroporto do Brasil, nós vamos passar por uma Fiscalização. fiscalização, que é uma barreira alfandegária. Você é barrado para ser. Você é barrado. Se você trouxe coisa demais, você vai ter que pagar um imposto, né? Se eu extrapolei a cota, eu tenho que pagar um imposto. Esse imposto fica para quem? Fica para o governo. Então, esses comerciantes, chamados burgueses, estavam também satisfeitos com as alfândegas, com os tributos alfandegários de feudos. Cada feudo tinha os seus tributos alfandegários. Quando a gente ia nos feudos vender produtos, a gente tinha que pagar impostos alfandegários. E esses burgueses não estavam gostando desses tributos. Então, vamos lá. Havia barreiras alfandegárias e elas eram diferentes de feudo para feudo. Cada feudo tinha o seu imposto, tá? Pois cada propriedade era independente da outra. Eram elevadas taxas que eram impostas aos produtos que entravam e saíam da propriedade, tornando muito caro o comércio e prejudicando quem? Os interesses Burgueses. Então, é outra coisa que tem que mudar, porque agora os burgueses vão ter dinheiro e eles vão aliar com o rei para diminuir essas barreiras alfandegárias. Sem o controle do comércio, os senhores feudais
não se interessavam em proteger as caravanas que cruzavam cada vez mais o continente europeu e que precisavam ser resguardadas. O que aconteceu? Os feudos ganharam ou perderam poder? Perderam. Perderam poder. Quem ganhou poder? O Os rei. burgueses O e rei. o rei. Quem agora está trabalhando muito? Os burgueses. Os burgueses. E estão ficando Ricos. ricos. Os burgueses vão se aliar a quem? O Ao rei. rei. Ao rei. O rei vai fazer a diminuição ou o aumento das taxas alfandegárias? A diminuição. O rei vai colocar fiscalização para as caravanas comerciais passarem ou não? Sim. Sim, ué, vai arrumar, senão os ladrões vão atacar os comerciantes. Se atacar os comerciantes, leva o dinheiro, leva a mercadoria, mata os comerciantes. Então, preste atenção. Quem está ficando poderoso agora? Os burgueses e o rei. Os burgueses e os reis. Quem está perdendo poder? Os feudais. Os senhores Feudais. feudais. Então, vamos lá. Senhores feudais perdem poder, presta atenção na pergunta. Os senhores feudais perdem poder, mas eles continuam nobres ou não? Não. Continuam nobres. Continuam nobres. Porque eles ainda têm os feudos e eles ainda têm dinheiro. É menos dinheiro, mas eles ainda têm muito dinheiro. Vamos lá. Quantos itens nós aprendemos hoje? 2. 2 Não, itens. 2. Então, agora vocês vão vir aqui, ó, lá na página 31. Passa aí para mim. Professor, só vou lavar a mão que você já me Estão vendo aqui a minha folha? Dever de aprendizagem? Sim. Então, coloca lá para a tia Tânia. Dever de casa. Qual que é o dever de casa de hoje? Só o número 1. Só esse aqui. Dever de casa. Qual é a nossa próxima aula? Sábado. Não, senhor. Amanhã. Amanhã. Então, o dever é para amanhã. É só uma questão. Amanhã é que dia? 18. 18. Até às 19 horas. Vocês vão entregar que dia? Hoje. Hoje. Então, vou colocar aqui 17. Que se você coloca 18, é para amanhã à noite. Amanhã à noite não tem mais jeito. Agora eu vou fazer chamada, porque depois a aula acaba, não dá tempo de eu ver quem está na aula. Ana Clara Martins. Presente. Ana Luísa. Bernardo. Presente. Caetano. Caetano. Cecília. Cecília. Presente. Christian. Presente. Clara. Presente. Gabriel Elias. Presente. João Pedro. Presente. Laís. Presente. Letícia. Maressa. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariane. Presente. Mateus. Presente. Mateus José. Presente. Miguel. Miguel. Mandando chat. Milena. Presente. Otávio. Otávio. Nossa, o Otávio tem muita falta. Pedro. Mandando chat.
Ah, já tinha arrumado falta, já. Vou pegar a borracha aqui. Rafael Miak. Presente. Rafael Veloso. Presente. Vinícius Ferreira. Presente. Vinícius Trevisanuto. Vinícius Trevisanuto. Deve que a internet dele caiu, porque estava na aula. Pois é. Foi alguma coisa do irmão. Presente. Yasmin. Yasmin. E Maria Cecília. Mandou no chat. Vocês podem ir para o almoço, façam o dever. Até Tchau, tia. amanhã. Obrigado pela aula. Tchau, professora.